Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Fala galerinha, nessa aula a gente vai chegar neste resultado utilizando o Canva e o Photo PA, beleza? Mais uma aula de teste aí pro canal para ver se ela vai performar bem também. Então a gente vai trabalhar bastante iluminação no Photo PA, beleza? Que é um programa parecido com o Canva, é online também. E o template em si a gente vai montar totalmente dentro do Canva, só os efeitos de luz que a gente vai montar aí, né, no Photo PA. Ele está aberto aqui, né, então durante a aula a gente vai estar acessando ele para estar criando, né, a arte aqui dentro do Canva, beleza? Lembrando que esse template ele estará disponível no pack de editáveis, né, com todos os efeitos, a imagem assim você já vai ter acesso. A partir de segunda-feira, no caso amanhã, já consigo estar separando esse template lá, beleza? Então vamos para a criação. Aqui vocês vão baixar as imagens, então elas estão na descrição, é só baixar as imagens e me acompanhar no processo criativo, não tem segredo. Resolução é padrão deste canal, ou seja, 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura, formato feed para Instagram, não tem erro, tá? Então dentro do Canva você vai criar um novo design no formato de feed para Instagram. E aí você vai baixar as imagens e a gente já pode iniciar aí o processo de criação. Então vamos lá, ó. Vou separar aqui o background aqui, ó, tá vendo? Pra gente poder criar. Aqui, ó, peguei o background aqui, ó. Não tem segredo, ele vai vir aqui, tá? A gente vai aumentar ele, ó. Vamos colocar dois gradientes. Então eu já peguei um quadrado aqui, ó, e um dados recentemente, mas você pode vir aqui em elementos, né, formas e pegar o quadrado aqui, tá? Vamos lá. No preto, gradiente, aí a segunda cor a gente coloca no preto e transparece ela. Então a gente tem esse efeito aqui, ó, onde a gente pode colocar aqui, tá vendo, ó? Gradiente aqui. Podemos duplicar esse gradiente e girar. A gente pode deixar ele bem grande assim mesmo, a ideia é que o fundo ele fique bem escuro. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um superbook de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza, e esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. Pra gente dar foco na imagem do Enzo Martins, do Enzo Fernandes. Ó, as informações, né, como Premier League e o logo da Nike, não tem segredo, então eu vou estar posicionando elas aqui em cima, tá vendo? Não tem segredo. Beleza. O logo do Chelsea, por exemplo, a gente pode posicionar ele aqui. E eu apliquei um efeito bem interessante nele, e eu vou mostrar para vocês agora na prática. Então a gente pode posicionar ele aqui no centro. E a gente vai duplicar ele. E a gente vai desfocar. Então a gente vai clicar na opção de editar, né? E vamos aqui em desfoque. A gente pode aplicar um desfoque assim, mais ou menos uns 40%, dá para deixar. E aí a gente pode deixar ele até abaixo aqui, ó, do logo. Então a gente tem esse efeito como se estivesse luminoso, tá vendo? Como se fosse neon. Vou apagar para vocês verem a diferença. Então fica bem interessante e a gente cria esse efeito dentro do Canva gratuito, beleza? Então o template em si ele não tem segredo para montar, tá vendo? O que vai ficar interessante na nossa arte é a questão aí da imagem do Enzo Fernandes. Então vocês baixaram as imagens, né? O Enzo Fernandes a gente vai jogar primeiro neste site aqui, né? Tá vendo que tá aparecendo aqui em cima, ó, Photo PA, né? Eu chamo ele bastante Photoshop Online, mas ele não é o Photoshop Online, ele é o Photo PA, tá? Ele é bem similar ao Photoshop, mas ele é uma ferramenta gratuita aqui que a gente consegue utilizar
pelo navegador. Então aqui você abriu o seu PhotoPA, você entrou, você vai dar de cara com essa tela, não precisa logar nem nada. A gente clica em novo projeto, e aí em novo projeto você pode colocar qualquer formato, né? Mas normalmente eu coloco 1080 por 1350 de altura, que é o mesmo formato da minha arte lá dentro do Canva, beleza? Então criei aqui, ó, a gente já vai para o processo de iluminação, não tem segredo. O primeiro passo, né, que eu vou fazer aqui vai ser clicar aqui nessa opção, vir em preenchimento com cor e deixar minha imagem em preto, né, o fundo no preto, para facilitar o meu processo aí de criação, visualização da iluminação e tudo mais. Então deixa eu subir a imagem aqui, ó, do Enzo Fernandes, subir a imagem aqui, ó, ela tá aqui, tá vendo? Então agora, como que a gente faz esse efeito aqui na prática? Vamos lá, ó. Vou deixar a imagem aqui. E na prática a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu trazer a imagem um pouquinho pra cá, tá me agoniando? Aí agora sim. A gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo é clicar na imagem, a gente vai vir aqui em filtro, a gente pode vir aqui no Camera Raw e deixa eu só abrir aqui que eu já mostro pra vocês, ó. A gente vai aqui descer um pouquinho e vir aqui, ó, temperatura, tá vendo? A gente vai mexer um pouquinho na temperatura, ó, pra imagem ganhar um aspecto um pouquinho mais azulado, tá vendo? A gente pode deixar aqui em 16, já tá interessante. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês a diferença, tá vendo, ó? A gente só trouxe, né, uma cor mais gelada para nossa imagem, beleza? Que a gente está trabalhando nas tonalidades de azul, então faz muito sentido aí que a gente continue trabalhando aí com essas cores. Então beleza. E agora, apliquei o efeito aí, né, da temperatura. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, eu vou estar clicando aqui em preenchimento com cor e vou criar uma nova camada, beleza? Então eu criei uma nova camada. Eu cliquei aqui justamente para a camada já vir aqui na posição que eu quero, né? Então ela vai ficar apenas acima do preenchimento com cor, e esta camada eu vou mudar ela aqui para sobrepor, né? Quando eu clico aqui não aparece um menu para vocês aí, porque eu estou gravando pelo navegador, pelo próprio gravador aqui do Windows, então essa parte desse menu em específico ele não aparece, mas é só você procurar aí sobrepor na opção aí de misturas e selecionar ela, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, sobrepor, e você vê aqui no histórico a mudança de mistura, beleza? Então agora eu vou pegar o pincel, ó, aperto o B do teclado para pegar o pincel, ó, já tô com o pincel aqui, e a gente vai alterar a cor para o azul aqui, ó. Então aqui embaixo vocês podem ver as cores, né? Tem o branco e o azul, tá vendo? Ó? Então eu vou alterar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Estou utilizando essa tonalidade aqui de azul, ó, então vocês podem copiar esse código hexadecimal aqui de baixo, que aí vocês vão ter acesso à mesma cor aqui, tá? Beleza, com essa tonalidade de azul eu estou com um pincel, provavelmente o de vocês vai ter uma dureza aí de 100%, tá? Então vocês retiram a dureza e o tamanho fica a critério aí de cada um, tá? Então num primeiro momento, ó, na verdade não é nem sobrepor, cara. A gente pode deixar isso aqui no luz linear mesmo. E a gente pode aumentar aqui, ó, o pincel, que a gente vai criar um efeito, né? Deixa eu diminuir a imagem do Enzo Fernandes, quer ver? Ó? Só diminuir a imagem dele um pouquinho. Deixa eu imagem aqui. A gente vai criar um efeito aqui do lado, então eu estou com o pincel, tá vendo? A ferramenta de pincel. A gente vai criar um efeito aqui de luz, ó. Então selecionei aqui a camada e mudei para estilo linear, tá vendo? Ó, luz linear, na verdade, ó. E aí deixa eu só apagar esses dois efeitos que eu já joguei aqui. Deixa eu aumentar a borracha aqui em 100%. Deixa eu só apagar isso aqui. Essa parte aqui não vai acontecer com vocês se vocês precisarem apagar. Beleza. Apaguei aqui, agora eu posso voltar para o pincel. Agora esse efeito a gente vai jogar ele aqui, ó, só na lateral aqui, ó, tá vendo? Então vocês estão vendo que eu estou clicando até fora da imagem, ó. Esse efeito ele vai ficar nesse estilo aqui, tá vendo? Ó. Então eu estou clicando aqui, ó. Então a gente tem esses azuis aí, tá vendo? Inclusive a imagem dele eu acho que vou aumentar mesmo, deixar ela assim. Beleza. Agora que a gente aplicou nas laterais, né, esse efeito, ó, tá vendo? A gente na mesma camada, a gente vai pegar o pincel, ó, tá vendo que eu estou com o pincel selecionado aqui. Vou alterar a cor pro branco, tá vendo que eu estou na cor branca. Vou diminuir o pincel e vou dar algumas pinceladas atrás da imagem dele pra gente criar um efeito de luz, tá vendo? Ó? Então,
tem que ser o mínimo possível aqui, ó. Por exemplo, tem que ser dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui vocês podem ir pincelando, tá vendo? Ó? O mínimo possível, cara. Não precisa de muito não. Isso aqui é mais para representar aqui a luz do logo do Chelsea. Tá vendo? Então, beleza. A gente fez isso aqui, ó. A gente pode deixar assim. Agora, a gente vai clicar aqui na imagem do Enzo Fernandes. A gente pode adicionar uma nova camada. A gente pode selecionar a opção de máscara de recorte. E a gente pode vir agora sim em sobrepor, tá? E aí com o pincel, né, por exemplo, a gente pode pintar ele todo de azul aqui, ó. Já vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então você pode, né, passar isso aqui na imagem toda. Beleza, a gente vai deixar a nossa imagem assim. E agora com a borracha, ou seja, aqui com a borracha é o mesmo estilo do pincel, tá vendo? Ó? Talvez a sua esteja com dureza no 100%, você pode remover. E a opacidade da minha borracha eu vou deixar em 58%. Então aqui eu vou tirar os efeitos de azul onde eu não quero. Então deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Se vocês olharem aqui na camada, está sumindo da onde eu estou tirando. Então eu vou deixar mais nas laterais da imagem. Mas, por exemplo, aqui no rosto, ó, posso tirar aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu posso deixar aqui nas laterais do rosto dele, tá vendo? Ó? Então nas laterais do rosto eu vou deixar porque eu acho interessante. Tá vendo que fica esse efeito azul, ó. Tá vendo? No pescoço aqui na lateral do rosto, tá vendo? No uniforme também. Então tem lugares que eu vou deixar, só que eu vou tirando manualmente com a borracha. Então aqui é mais feeling mesmo, aqui no braço, ó, eu vou tirar mais aqui, tá vendo? Na parte do meio do braço, ó, nas laterais do braço eu quero deixar esse aqui porque eu achei interessante, tá vendo? Então aqui e aqui tá azul, tá vendo? Então aqui o braço também a gente vem aqui no meio, ó, tá vendo? Então tá aí, ó, mostrando pra vocês. Então a gente aplicou os azuis em alguns lugares. Então deixa eu mostrar pra vocês a diferença, tá vendo? Ó? Não dá pra ver a diferença quando tá com efeito, mas quando você tira o efeito você vê, né, a diferença que faz, ó. Tá vendo? Então a gente tem uma tonalidade de azul bem interessante, tá vendo? Então, ó, tirei, coloquei pra vocês verem aí a diferença que faz esse efeito que eu apliquei. Legal. Feito isso, a gente vai criar uma nova camada. Essa camada vai vir em luz linear. E agora a gente vai colocar ela no branco, tá? E agora a gente vai fazer um contorno da imagem dele. Então aqui, ó, ela tem que estar em máscara de recorte também, tá? Isso é muito necessário. A máscara de recorte nada mais é do que simplesmente a gente aplicar o efeito somente nessa imagem aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, não acontece nada. Agora se eu clicar aqui já acontece, tá vendo? Então agora eu vou contornar a imagem dele, um pincel bem pequeno mesmo, aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou contornar pra gente pegar esse branco aqui, ó, da luz de fundo que a gente colocou, tá vendo? Vou contornando aqui, ó, na calma, tá vendo? E vou deixar assim, ó, tá vendo aqui? Tá vendo que interessante esse efeito, ó? E aqui eu posso ir embora e deixar mais ou menos assim. Beleza, aqui do outro lado, o procedimento parecido, ó, tá vendo? Ó? Vou deixar assim. Tá vendo? Então fica interessante esse efeito. Eu posso deixar mais ou menos assim. Legal, ó, ficou bem interessante. Aqui embaixo, a gente vai pegar o braço dele aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Ó? Então, opa, assim. Vou deixar mais ou menos até aqui, ó. Gostei assim. Agora desse lado também, ó. Tá vendo? E eu vou deixar mais ou menos assim, cara, ó. Aqui eu já gostei, vou deixar assim. E agora falta o outro lado aqui, ó. Então errou, você pode dar o Ctrl Z ou clicar aqui na opção aqui de cima. Você volta, ó, tá vendo? Ó? Aí você pode refazer caso você tenha errado, tá vendo? Então, aqui, ó, eu particularmente já gostei do efeito, tá vendo? Ó? E vou deixar assim, gostei do efeito assim. Então olha a diferença aqui, ó, desse contorno branco, fica bem interessante também. Agora, para a gente baixar a nossa imagem, nesse momento é necessário um pouquinho de atenção. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no olho dessa camada aqui, da cor preta. Beleza, agora o nosso fundo, né, ele está aí branco. A gente pode tirar
também o background. Então a gente vai deixar a nossa imagem com efeito quadriculado. Tá vendo? A sua imagem ela precisa estar assim na hora que você for salvar. Para quando você jogar no Canva, né, ela tá em PNG e a gente ter acesso aos efeitos de luz e tudo que a gente fez aqui dentro do Canva. Então agora a gente clica em arquivo, a gente clica em exportar como, a gente pode vir em PNG, vai aparecer aqui, você pode colocar o nome que você quiser, você pode colocar para você exportar. Aí, né, o aplicativo ele vai baixar a imagem aqui para você, tá? Agora a gente já pode voltar para o nosso Canva, aí onde a gente já brincou bastante com o efeito da imagem aí, né? A gente jogou alguns brilhos, é só esperar carregar aqui, ó, carregou. Beleza, agora eu vou jogar minha imagem aqui, né? Então deixa eu entrar aqui no design que eu criei. Deixa eu só carregar aqui, ó, carregou. Vamos lá. Vou subir a minha imagem aqui, ó. Esperando que eu vou dar a opção, agora sim. Então, só esperando a imagem subir. Ó, agora sim a imagem subiu. Eu vou deixar essa imagem acima de todas as camadas, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. E o logo aqui, ó. Esses dois logos eu vou subir para cima da imagem do Enzo Fernandes, tá vendo? Então posso deixar aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim. E vou mostrar para vocês a diferença aí, ó, da imagem, ó. Tá vendo a diferença? Ó, o que a gente fez, né, lá pelo Photoshop Online, né, Photoshop. Agora a gente vai duplicar este gradiente. A gente vai deixar ele aqui embaixo mesmo. E a gente vai escrever o nome do jogador aqui, ó. Então a gente pode vir aqui, escrever o Enzo Fernandes. Podemos alterar a fonte que eu estou utilizando, a Arimo. A gente pode aumentar o espaçamento de letra em 800 e a gente pode diminuir o nome e deixar ele aqui embaixo. Por isso que a gente colocou o gradiente aqui embaixo. Então a gente já tem esse design aqui, ó, bem interessante, que eu vou até mexer um pouquinho no ângulo, tá vendo? Então aqui a única coisa que falta é só o nosso pós-produção, para a nossa imagem ter mais destaque ainda. Então eu vou deixar assim dessa forma e vou baixar aqui para a gente aplicar pós-produção dentro do Canva gratuito, beleza? Então, baixando a imagem aqui número 2, né, que é o design que eu criei agora junto com vocês. Então, para quem chegou até aqui comigo, cara, se você curtiu esse estilo de aula, se você acha que a ideia de iluminação é importante para me trazer para o canal, né, deixa um comentário, me mostra que esse tipo de aula, né, faz sentido para vocês. Eu vou focar um pouquinho nessas aulas durante a semana, vou intercalando entre aulas somente no Canva, aulas somente não, né, aulas com a inclusão do PhotoPA. Então deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá, eu vou posicionar a imagem aqui. E aqui não tem segredo, aqui a gente vai clicar em editar e a gente vai aplicar o pós-produção como sempre. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, em contraste dá para colocar uns 15, em brilho dá para colocar uns 15 também, ó, para dar uma acendida. Saturação também, dá para chamar um pouquinho, uns 14 ali, 15 de nitidez, 15 de claridade, e os filtros aí também é a gosto, tá? Então, por exemplo, né, vamos ver todos aqui, ó. Esse aqui já fica bem legal, tá vendo? Mas aqui é a gosto, cara, o que você gostar aqui, ó. Esse aqui também fica interessante, tá vendo? O extremo também fica bem legal, mas eu acho que eu vou deixar aqui no... Fiquei na dúvida agora, ó. Vou deixar no Luna. Vou tirar um pouquinho aqui, ó, da saturação, vou deixar em 7. Nitidez eu vou deixar em 5. Claridade eu vou deixar em 5. E agora vou mostrar para vocês aí a diferença aí, ó, do nosso trabalho aí, tá vendo, ó? As cores e tudo mais, como fica bem chamativo, né, utilizando somente o Canva gratuito. Então, para quem chegou, né, até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero.
E também te mostro como é possível conseguir clientes diários de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.